Quem quiser mulher bonita vai na Ilha de Maré. Boa noite, senhores. É sempre uma satisfação poder estar falando sobre capoeira. Por que é uma satisfação? Porque nas entrelinhas da história do país, capoeira sempre esteve presente primeiro como uma ideia de liberdade, segundo como um levante por liberdade, para depois se firmar na sociedade brasileira como a maior expressão de liberdade do povo brasileiro. Por que a gente tem autoridade para afirmar que é a maior expressão de liberdade? Porque desde o primeiro dia que o opressor aqui pisou, a nossa história relata que foi no dia 22 de abril de 1500. Há controvérsias nesses relatos? Pode até haver, mas é o que nós temos hoje como verdade soberana. Quando essas pessoas aqui chegaram, eles não vieram lá do país deles porque eles queriam trabalhar, não. Se quisessem trabalhar, teriam trabalhado lá e não teriam os problemas que eles tinham com dívida para outros países, que a história todos nós conhecemos. Eles vieram para cá com o objetivo de arrumar alguma coisa para pagar as suas dívidas. E quando tem aquela frase, terra à vista, eu não entendo que essa frase seja terra à vista. Eu até entendo que seja mato à vista, árvores à vista. Aí eu acho que ficaria mais autêntica essa afirmação. O que tinha aqui? Muito mato, muita árvore, enfim. Quando foram se aproximando desse mato, dessas árvores, eles acabaram vendo que no meio dessa mata existiam pessoas. Eu vou chamá-los de nativos, e eles o chamaram de índios. Então, na verdade, se formos analisar o contexto dessa história, na visão deles, todos os seus problemas estavam resolvidos. Por quê? Vamos pegar esses nativos, vamos colocar para trabalhar, derrubar essas árvores, carregar os navios, levar para a metrópole, vender e pagar nossas dívidas. Teoricamente, esses problemas estariam resolvidos. Porém, eles não pararam para pensar que essas pessoas que aqui estavam tinham suas culturas, tinham a sua maneira de viver, tinham a sua maneira de ver a vida. E de repente, eles acabaram vendo a sua cultura, há quanto tempo essas pessoas aqui estavam. Quando todo mundo aqui chegou, esses nativos já se encontravam aqui. A história, para nós, começou no dia 22 de abril de 1500. E para esses nativos, há quanto tempo eles aqui estavam mantendo suas culturas e vivendo da melhor maneira que eles entendiam. E de repente eles tiveram essa tradição cultural simplesmente estuprada por um outro povo. Automaticamente eles não aceitariam essa nova imposição dessas pessoas que aqui chegaram. O que aconteceu? Com a recusa de trabalhar, automaticamente, o que aconteceu? Houve a agressão por parte do opressor. Para toda ação tem uma reação. Frente à agressão do opressor, o que aconteceu? Os nativos acabaram reagindo. Eu estou dizendo para você que isso era capoeira? Claro que não. Era simplesmente um mecanismo que eles encontraram para resistir. A pergunta que vem a seguir é o seguinte: eles já conheciam esse mecanismo ou o opressor obrigou-os a criar esse mecanismo? O importante é que esse mecanismo existiu naquele momento da história. O que nós vemos hoje, as afirmativas que tem hoje com relação à capoeira, é que é uma cultura afro-brasileira. Nesse momento é que começam as divergências, porque para falar de capoeira, necessariamente nós somos obrigados a falar da história do Brasil. E para afirmar que é afro-brasileira, nós vamos ter que analisar, nós vamos ter que entender o que foi que aconteceu aqui. O opressor é que chegou no dia 22 de abril de 1500, e o primeiro navio negreiro chegou no Brasil em 1538. Nós temos aí 4 décadas de história que está completamente em aberto. Por que está em aberto? Primeiro passo, por que foram buscar essas pessoas num outro continente? Por que foram buscar? As pessoas aqui estavam. Era só pegar os nativos, colocar para trabalhar e resolvido estava. Quer dizer, agora o que aconteceu? Esse mecanismo de resistência era de eficiência tal que 38 anos depois o opressor chegou à conclusão de que não conseguiria escravizar essas pessoas. Nós temos que buscar um outro povo. Aí surge uma outra pergunta: como buscar outro povo? Qual povo?
para irem direto na África buscar essas pessoas, é porque eles sabiam que a África vendia. E se sabiam que a África vendia, é porque eles também compravam. Então, a compra e venda de pessoas era uma prática constante entre a África e os opressores que aqui chegaram. Então, como é que fica esse conceito? Então, de repente, por qual motivo eles deixaram todas essas pessoas que aqui estavam, que poderiam resolver esses problemas, e atravessaram o oceano para comprar essas pessoas de uma outra cultura, para trazê-los até aqui, que a própria história relata que mais da metade morria dentro dessa travessia. Então, o custo-benefício dos nativos era muito inferior ao custo dos negros. Por que motivo eles trouxeram aqui? Essa pergunta vai ficar no ar. A resposta vem no próximo vídeo. Muito obrigado.